Uma amiga estava me contando uma história da sala de prática que eles estavam fazendo essa sadhana, essa prática de Guru Rinpoche que chama Chuva de Bênçãos, e uma iniciante, ao fim da prática, falou: que bonito esse sutra. E daí ela corrigiu, dizendo: não, não é um sutra. Daí a pessoa ficou meio braba, sei lá, não entendeu muito bem. Então, a gente tem vários gêneros literários no budismo, e é complicado mesmo. O que eu posso falar um pouco sobre é, gêneros literários e o uso de algumas palavras que a gente usa para se referir a textos, né? Sutra, a palavra sutra é um negócio complicado mesmo. Por quê? Porque ela não é do budismo. E ela é usada, ela tem um sentido específico dentro do budismo. E depois, o budismo, a gente pode dizer, por um lado, se degenerou, ou por outro lado, se tornou multicultural. E a palavra sutra ganhou também outros contextos dentro do budismo. Então tem um contexto não budista, um contexto budista e um contexto budista mais moderno ou budista do Japão. A gente pode dizer que o Japão sempre apronta uma, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo no Japão. E aí aqui no Brasil, por causa de movimentos de nova religião que não são budistas, como a Seisho Noye, o uso da palavra sutra cai no uso popular, né? Então vamos falar sobre a palavra sutra. No hinduísmo, eu já comentei algumas vezes aqui que essa coisa de hinduísmo é uma invenção, né, de, sei lá, é uma invenção, eu não sei bem se é de europeus, dos colonizadores, ou se é de eruditos estudando, alguma coisa assim. Mas é as várias religiões autóctones da Índia, né? Uso a palavra aborígene, ou seja, de origem indiana, né? As várias religiões de origem indiana são centenas ou milhares, eu não sei bem o numeral que se deve usar para a variedade ou como exatamente se divide essas várias crenças indianas, né, que são anteriores ao budismo. Mas sutra é bem definido nas tradições indianas, assim, mais estabelecidas, institucionais, como um conjunto de aforismos ou também o comentário sobre esses aforismos e um manual ligado a esses aforismos. Aforismos são essas expressões que contêm sabedoria num dístico curto, assim, né? Que contém uma coisa importante a ser dita, que é dita de uma forma muito bem colocada em uma frase bem curta. E daí depois tem um comentário, né? Essas coletâneas de aforismos, com ou sem comentário, com ou sem um manual ligado. Manual pode ser manual de meditação, manual de prática, manual de, sei lá, como coisas práticas também, como, sei lá, fazer guerra, como governar, como, sei lá, todas essas coisas. Kama Sutra, né? Então tem essa coisa como fazer, se dar bem nas artes do desejo, né? Kama quer dizer desejo. Então essas coisas todas dizem respeito a o que a gente chama, talvez erroneamente, de hinduísmo. E no budismo, não. Sutra não é uma coleção de aforismos. Sutra é um texto canônico, um texto aceito pela escola como sendo originado no ensinamento do Buda, e geralmente ele é na forma de um diálogo entre alunos do Buda. Tem outras qualidades literárias, né? Tem uma descrição do ambiente, tem tudo isso, mas o cerne geralmente é um diálogo de perguntas e respostas entre o Buda e um ou mais alunos ou bodhisattvas. Então essa é a definição de sutra. Sutra é um texto que foi baseado no ensinamento oral do Buda e reflete o que explica, o que mostra um pouco também da atmosfera do ambiente e que descreve em detalhes o diálogo como teria acontecido, né? Então a gente tem isso é a definição de um sutra no budismo, certo? Aí, claro, por extensão, quando um texto se tornou muito importante dentro do budismo, por exemplo, quando os ensinamentos de Huineng, que foi um patriarca do Shan ou do Zen budismo, se tornaram muito relevantes para aquela tradição, eles honorariamente eles elevaram aquilo como isso aqui é um sutra. Isso aqui, nossa, isso aqui é que nem um sutra. Então chama de Sutra de Huineng, que é para dizer assim, olha, não veja a diferença entre isso e entre o que o Buda ensinava para seus alunos, certo? Então começou a ter essa, né, é uma forma de elogiar por metáfora, né? Eles sabem que não é um sutra, né? Mas é como se fosse um sutra.
E aí, no Japão, com esse uso já bem, talvez mais comum, as religiões novas, que algumas vezes têm alguma coisa a ver com o budismo, algumas vezes não tem. Novas, eu digo, é depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então as religiões novas do Japão, que tem influência cristã, tem influência do shintoísmo, tem influência budista, tem um monte de coisa, como a Seishonoye, que é muito popular no Brasil, que gosta de não usar a palavra religião para se definir, e isso acaba entrando no budismo. As pessoas dizem, não, o budismo não é religião. Eu acho que elas ouviram lá na Seishonoye, mas bom, eles também chamam os textos deles, as recitações deles de sutras. Aí se a pessoa está informada pela Seishonoye, ou informada, sei lá, pela tradição hindu, ou ela não sabe muito estabelecer a diferença técnica, né? Ninguém é obrigado a conhecer tudo isso, né? Então a pessoa pode considerar que qualquer texto que se recita dentro de um centro budista deva ser um sutra. Mas a tradição tibetana, para variar, né, tem que ter essa diversidade. Então, se os japoneses complicam, os tibetanos também complicam, né? Então, mas não foram só eles. Na verdade, as categorias textuais começam quando a produção textual budista começa a aumentar tanto, né? Eu diria, eu não sei se alguém já fez um levantamento preciso, mas a gente sabe que tem muito texto sobre teologia, do cristianismo, comentários de padres, não sei mais o que, não sei o que. Eu diria que o budismo tem, porque também a impressão de livros é muito mais antiga na Ásia, né? Pelo menos quanto tempo? Muito tempo. 1000 anos, 2000 anos antes. Não, é do ano 600 a gente tem um livro mais antigo sobrevivente, né? Que foi impresso com, não é tipo móvel, né? Mas foi impresso num bloco de madeira, que é o Sutra do Diamante. Enquanto isso, lá no Ocidente, né, os europeus avançadíssimos ainda estavam matando um rebanho para fazer papel, que não era papel, era um couro, eles usavam couro, né, porque não sabiam fazer papel, ou achavam que o papel não era... O papel que eles faziam não tinha a qualidade que eles poderiam fazer, eles não faziam, né, não tinha papel, mas eles não sabiam desenvolver um papel que durasse, se é que eles chegaram perto disso. Então eles matavam um monte de bicho lá, arrumavam o couro bem fininho assim, daí fazia parchment, né? Fazia esses pergaminhos, que é onde foi feita as Bíblias mais antigas, os textos mais antigos que a gente tem sobrevivente da Idade Média na Europa nesse material, assim, né? Isso por muito tempo. E à mão, né? Claro, um copista, né? Uma pessoa vai lá e escreve com uma caneta que tem que riscar o couro, né? O couro não pode ser, não pega tinta na superfície, é que nem uma tatuagem, assim. Então eles riscam o couro com a caneta e a tinta impregna dentro. Então esse era o método. Enquanto isso, lá na Ásia, eles lapidavam, né, como é que se fala, esculpiam um bloco de madeira, faziam um carimbão assim, aí passavam uma tinta também que tinha uma densidade correta para esse tipo de coisa, aí fabricavam papel de boa qualidade, que dura até hoje, e carimbavam, né, várias páginas, carimbavam um livrão, virar muito mais fácil de reproduzir texto. Então sobre a chance desses textos sobreviverem e de ter mais textos e de a produção intelectual, enfim, tudo isso fazendo o cálculo todo, eu acho que no fim tem mais coisa para ler no budismo do que em qualquer tradição do mundo, talvez. Aí e eles têm, né, começa a ter uma biblioteca, começa a ter uma preocupação em organizar isso, eles começam, né, o que é mistério, o que é ficção, o que é ficção científica, o que é romance, não sei o quê. Então eles começam a desenvolver um, essa classificação dos textos. E muitas vezes o autor mesmo, dependendo na tradição tibetana, dependendo de como é, eu acho que também isso vem da tradição indiana, a reverência, todo texto começa com uma reverência. Então você começa com uma reverência a um Buda, é um Shastra. Né? Se começa com a reverência a um Bodhisattva, também pode ser um Shastra. Se começa com a reverência ao próprio Lama, daí a gente já está falando de Vajrayana. Né? Então, ou uma deidade, né? Então, cada classe de texto, dependendo se a pessoa conhece o âmbito da reverência, ela sabe qual é a classe que pertence ao texto. Né? O que acontece é que daí, principalmente quando a gente está falando de Vajrayana, a gente tem uma separação muito grande entre Sutra e Tantra. Então, Tantra, eu tenho um vídeo sobre Tantra, eu vou botar o link na descrição, não tem uma conotação, embora tenha um simbolismo sexual e de violência, não tem uma conotação moderna, como a gente, sei lá, massagem tântrica, uma coisa assim. Isso aí a pessoa tem que desfazer isso na mente dela. Quando ela ouve tantra, ela tem que parar de pensar em sexo imediatamente. Assim. Então, é uma classe de textos. É uma classe de textos.
É uma classe de textos que envolve... é uma espécie de sutra, mas é uma espécie de sutra que não se dá historicamente. Ele se dá num âmbito, ele se dá numa mandala, que é um âmbito que não tem tempo, né? Então é um ensinamento entre Budas e Bodhisattvas, entre seres realizados, conversando ali entre eles e explicando coisas de seres realizados para seres realizados, assim. Não, não tem seres não realizados no meio. Na verdade, até os sutras clássicos a gente também pode fazer essa leitura, né? Porque os alunos do Buda eram muito avançados, né? Mas, de toda forma, eles estão na história, né? Eles estão no registro histórico. Então, os tantras, eles têm essa... E eles também se focam um pouco com uma conexão com questões temporais. Então, para resolver perrengues, assim, né? Então, eles têm muitas fórmulas mágicas, né? A palavra mágica é meio exagerada, mas eles têm uma conexão entre... Tem uma ligação entre o caminho da iluminação e o caminho de uma vida boa. Benefício temporário e benefício definitivo tudo junto. Então tem métodos assim, e tem práticas iógicas também, e assim por diante. Aí, isso tem uma vastidão de tantras, né? Uma quantidade maior de tantras do que sutras. Tem uma grande discussão sobre quais são os legítimos na tradição acadêmica, e se for considerar legitimidade algo que esteja ligado ao Buda, a tradição acadêmica não consegue verificar nenhum deles, né? Então todos eles seriam invenções posteriores, né? Mas como eles eram ensinamentos secretos, como eu já falei nos outros vídeos, então a historiografia não poderia, né? Até eles serem registrados no papel, eles tiveram uma linhagem muito grande acontecendo, muito maior que a dos sutras, né? Então a gente não sabe, mas mesmo assim existem textos que a gente sabe que, como os sutras também, que a gente sabe que não são canônicos, que são invenções. Então tem todos uns critérios assim que o texto tem que respeitar. Por exemplo, para ser um tantra budista, ele tem que estar de acordo com o Mahayana. Então tem que ter um entendimento do Mahayana, entendimento de vacuidade. Não pode ter ensinamento errado em contradição com o Mahayana ou em contradição com o Shravakayana, né? Então ele tem que estar numa coesão. Então a pessoa que se a pessoa inventou um tantra, ela tem que ter um conhecimento muito, né? Então, na verdade, a maior parte dos textos ele é verificado pelo conteúdo, pela fonte, pela linhagem, assim por diante. Eles são colocados como textos consagrados na tradição tanto do budismo indiano quanto daí foi para o Tibete. Muitos foram traduzidos, né? Aí tem uma questão também que os tantras que foram traduzidos na primeira leva de tradução do Tibete são diferentes dos tantras que foram traduzidos na segunda leva no Tibete, porque como teve uma diferença de 200 ou 300 anos, a popularidade ou a representação de certos tantras mudou, né? Eles encontraram professores, linhagens diferentes. Então a gente tem a tradição Nyingma, que lida com certos tantras, e as tradições Sarma, que são Akkadiyo, Geluk e Sakya, que lidam com outro conjunto de tantras. E daí tem várias discussões. Alguns professores Sarma dizem que os tantras Nyingma são espúrios, e não muitos, mas alguns afirmavam isso no passado. Então tem toda uma discussão sobre essa primeira leva de tradução, como ela foi autêntica, como ela foi bem feita e como ela veio de fontes fidedignas. E tem todo um debate enorme no budismo tibetano, demonstrando por vários argumentos que são basados em questões históricas são bem embasados, assim, dizendo que esses tantras usados pela tradição Nyingma não são essencialmente diferentes dos tantras usados pelas tradições Sarma. Então, aí a pessoa pensa, como é que eu estudo essas coisas? Como os tantras, eles são muito quentes para nós, muito difíceis para nós, assim. Então a gente vai para chegar num texto desses, para estudar, a pessoa tem que ter muito conhecimento, porque é muito conciso, né? Então a pessoa começa num comentário atual, depois ela vai para um comentário, como eu já expliquei em outros vídeos também, recebe a transmissão oral, estuda um comentário contemporâneo feito por um professor vivo, aí vai para um comentário de alguns séculos atrás, daí vai chegando nos comentários mais próximos do texto raiz, e daí estuda o texto raiz, né? Também tudo ao mesmo tempo, às vezes, sob a orientação de um professor, em eventos que duram 1 mês, 6 meses, né? Então a pessoa fica estudando, né? Tem universidade para estudar Tantra nas tradições Sarma, também na tradição Nyingma. As pessoas estudam esses textos. Mas esses textos que a gente está fazendo na sala de prática, essas recitações, essas orações, essas meditações que tem a recitação,
elas têm várias categorias textuais ali dentro, e nenhuma delas é um tantra também. Então, ocasionalmente, uma sangha que outra pode recitar um sutra, né? Pode ter se remeter, uma sangha tibetana, pode se remeter a uma Mahayana e recitar um sutra, mas normalmente as práticas que são feitas na tradição Nyingma são tesouros, e são tesouros que são práticas, manuais de prática, revelados a partir do conhecimento, a partir da linhagem de um determinado Tantra. Então, na raiz daquele ensinamento tem um Tantra, mas é revelada uma prática específica de fácil aplicação, né, de fácil entendimento também, que é embasada naquele Tantra, que é embasado nos sutras e assim por diante. Então, os tantras, algumas vezes, eles contêm essas práticas, e com base nesse desenho dessas práticas que estão nos tantras, eles começaram a estabelecer também, bom, passou o tempo, as pessoas já não sabem bem o que é isso, que eles têm que detalhar, tem que fazer, tem que desenhar, tem que deixar de um jeito, tem que deixar de um formato que as pessoas consigam acessar, né? Então as práticas estão sendo continuamente reveladas ou continuamente sendo trabalhadas e resumidas e expandidas, porque acontece os dois movimentos, né? Acontece o movimento da pessoa não ter muito tempo para recitar, então o texto precisa ser condensado, mas daí começa a acontecer das pessoas não entenderem o que está ali, daí o texto tem que ser expandido ou comentado, né? Então esses dois movimentos eles acontecem, e não é incomum você estar fazendo uma prática, por exemplo, está fazendo uma prática de Cherenzi, que é da linhagem do lama que você está fazendo a prática com ele, né? E daí a prática, sei lá, tem 200 páginas, e você leva, sei lá, 2 horas para fazer. Então, por favor, lama, eu preciso fazer essa prática todo dia, não tenho 2 horas, eu preciso de um texto mais curto. Aí o lama vai lá e ele ou escreve, ou ele separa, né, ele faz um resumo das partes importantes e, e estabelece uma prática mais concisa que é para uso diário de um praticante, né? Daí, num evento especial, as pessoas se reúnem e fazem a versão mais longa. Então essas práticas, às vezes, elas têm de 1, de 2, de 3, de 4, 5 tamanhos para ocasiões diferentes, e elas podem ser ampliadas, e pode sempre ter um adendo, tem uma engenharia de desenhar, né, a prática que dura um dia todo, né? Claro, eu estou falando aqui, se a pessoa não participou de um negócio desses, né, prática que a gente está falando que é sadhana, né? Então sadhana é esse manual de meditação baseado nos tantras, né, que é a forma do Vajrayana. O Vajrayana também é chamado de Tantrayana e é em contraposição ao Mahayana, que o Mahayana é chamado de Sutrayana. Então o Vajrayana aceita todos os sutras do Mahayana, mas ele tem seus textos específicos que são os tantras. Então o Vajrayana é uma forma de Mahayana que tem textos específicos que são os tantras. O que a gente faz na sala de prática é uma sadhana. A sadhana é uma palavra muito profunda, né? A sadhana é um método de realização. Então as instruções que o guru passa para você, desde a primeira vez que você conversa com ele, desde o primeiro ensinamento público que você ouve, até o momento que você vai atingir a iluminação, faz parte da sua sadhana. Então a sua sadhana é a biografia de uma pessoa santa. Uma pessoa santa fez o quê? Ela começou assim, 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 santa ou iluminada, né? Começou assim, 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 chegou na realização. Então você está construindo a sua vida como uma sadhana, né? Dentro disso, como um símile, a gente tem essa prática de meditação, que a gente senta com a coluna ereta, usa os instrumentos musicais, recita em voz alta, que tem um roteiro de onde colocar, que visualizações fazer, que meditações fazer, onde colocar a mente em etapas, né, de acordo com uma prática estruturada, né, preparada por um professor, por uma linhagem, né? Então isso é uma sadhana. Normalmente aqui a gente está falando do Vajrayana, né, sadhana só tem no Vajrayana, então normalmente a gente tem que ter uma visualização de uma deidade. Com a iniciação, né, uma autovisualização da deidade. Se a pessoa não tem iniciação, algumas sadhanas, como Cherenzi, do Karmapa, Tara Vermelha, na Sangha do Chakra do Gompa, algumas sadhanas são abertas para quem não tem iniciação, não faz a autovisualização, né? Faz a visualização à frente, como se fosse um ser poderoso, a qual a gente segue, como se fosse uma visão mais teísta, né? Se a pessoa está dentro da mandala, foi introduzida a mandala, daí ela se autovisualiza, né? Porque ela tem, naturalmente, ela tem completamente essas qualidades dentro dela, tendo ela a iniciação ou não tendo ela a iniciação, mas a iniciação é o que autoriza ela a fazer a prática com a autovisualização, né? Então, é isso que se refere, né? Tem um vídeo sobre iniciação, tem um vídeo sobre Tantra, eu vou botar
nos comentários. Quando as pessoas falam para mim de shamatha, de práticas, etc., normalmente as pessoas têm alguma prática desse tipo antes de fazer, tradicionalmente, né, antes de fazer prática de sadhana. Hoje em dia não dá mais tempo. Então muita gente se engaja em prática de sadhana, dependendo do professor, isso pode acontecer. Depende muito mais da experiência da pessoa ou da capacidade da pessoa, depende muito mais da devoção que ela tem pelo guru e de quão realizado, quão especial esse professor é. Daí vai funcionar ou não vai funcionar. Mas se não funcionar, em pior das circunstâncias possíveis, é gerar uma interdependência positiva com a linhagem, então é melhor fazer. Normalmente quem está no budismo tibetano vai fazer diariamente pelo menos uma dessas práticas, né? Que é sentar com a coluna ereta, fazer uma meditação que envolve a leitura de um texto, que envolve mudras, que envolve oferendas, que envolve... É uma prática de meditação que envolve atividades de corpo, fala e mente. Né? Como todas as práticas envolvem atividade de corpo, fala e mente. Meditação silenciosa, a fala, o aspecto de fala é silêncio, mas é um silêncio que você mantém. Então também é uma artificialidade. As pessoas que dizem que o silêncio é natural, elas não viram o centro tibetano. Ah, tem gente que adora o silêncio, assim, fazer o silêncio, sei lá, parece monge capuchinho, não sei. Tem uma coisa meio cristã, assim, nessa adoração do silêncio. Mas, enfim. Então, dentro daí, né, então, só para completar essa explanação breve sobre a diferença entre Tantra, Sadhana e Sutra, é preciso... Bom, primeiro também tem esse formatinho de texto, né, que é o fólio, que é uma página solta, né, e que geralmente é mais espichado que comprido, porque as nossas páginas normalmente são mais... Elas são em no formato retrato, né? E a outra é formato paisagem, né? Essas tibetanas. E elas são mais espichadinhas, assim, e elas são uma folha solta, né? Aí as pessoas chamam isso de sadhana. E algumas vezes, toda vez, tudo que elas recitam dentro de uma sangha tibetana, elas chamam de sadhana. Mas não. Um, o nome correto desse formatinho, assim, que é o formato que os livros tibetanos são impressos, que é uma folha solta, mais espichada do que alta, é pecha. Pecha é o nome disso, né? E também as práticas que a gente faz em grupo numa comunidade budista, elas no budismo tibetano elas são chamadas de puja, né? Que é uma cerimônia em grupo, né? Então puja, que também é a palavra que se usa no hinduísmo. Essas pujas, elas envolvem muitas vezes sadhanas, mas nem todos os textos que estão ali são sadhanas. Então tem várias orações, né? Tem várias classes e tipos de orações. Se a gente quiser olhar, vai num site como até Tibetan Buddhist Resource Center, TBRC, que tem tudo que é texto tibetano digitalizado, e for olhar as categorias de texto e de orações e de coisas que existem, litúrgicos e não litúrgicos, são centenas, milhares de tipos, né? Então tem uma variedade imensa de práticas e coisas que se pode fazer sentado e que também não é sadhana e que se pode fazer recitando, por exemplo, recitar um sutra. Na tradição do Zen se recita sutra, no cânone, nas tradições ligadas ao cânone Pali, por exemplo, o Theravada, também se recita sutra, se faz outros tipos de orações, se faz outros tipos de recitação. Também no Zen se faz outros tipos de recitação, outros tipos de oração. Se toma votos em voz alta, um aspecto muito importante. Se toma voto de refúgio, se toma voto de bodhisattva, se repete o nome dos patriarcas, ou patriarcas não é uma boa palavra, dos professores antepassados, né? Então, todos esses aspectos, eles são... também existem no budismo tibetano, né? Então, tem prece de linhagem, tem prece de linhagem para lembrar devocionalmente das figuras que compuseram a linhagem, né? Algumas vezes é descrito a qualidade, tem uma lista de, sei lá, 10, 20 pessoas, 3, 5, 10, 20, 30 pessoas, Budas e seres, né, históricos, e daí as qualidades de cada um deles em uma, duas linhas, daí a pessoa vai lembrando assim de todas as pessoas que passaram por aquela prática e até a prática chegar a nós, né? Então normalmente começa a prática assim. Tem outros tipos de... tem uma variedade muito grande de coisas. E dentro da sadhana, a sadhana é estruturada, daí tem algumas tradições, algumas formas, varia um pouco uma coisa ou outra. Tem as formas muito, como eu falei, muito concisas e muito mais extensas. E dentro também tem várias, né? Por exemplo, prece de 7 ramos é uma coisa que vai se encontrar em praticamente todas as sadhanas de tamanho pelo menos médio, né? Então a prece de 7 ramos é uma coisa que você faz para acumular mérito. Logo depois que você toma refúgio, você acumula mérito com a prece de 7 ramos.
depois você vai fazer oferendas e louvores. Então, o refúgio, a gente tem um refúgio no Buda, que tem uma fórmula, um jeito de fazer específico, que é bastante parecido em todas as tradições. Aí, no Vajrayana, a pessoa pode tomar refúgio nas três joias, ou numa deidade, ou num bodhisattva. Então, a pessoa vai tomar refúgio de acordo com aquela prática. Então, há várias formas poéticas de tomar refúgio. Aí no refúgio, normalmente a pessoa faz um mudra com as mãos assim, né? Quando ela está fazendo refúgio, porque ela está tomando um voto, porque ela também está em posição de devoção perante o objeto de refúgio, assim por diante. Normalmente é uma coisa curta, pode ser mais longo, a pessoa pode tomar um refúgio bem longo, mas normalmente é 4 versos para tomar refúgio, 2 versos para tomar refúgio. Algumas vezes toma refúgio em 1 verso. Então, isso varia infinitamente. Depois do refúgio, faz voto de bodhicitta, aí tem esse mudra aqui, e isso vale para, não sei se todas, porque eu também não vou conhecer tudo, mas tudo que eu vi até hoje é assim. Então, as práticas vajrayana, elas têm essa estrutura. Começa refúgio, bodhicitta, prece de 7 ramos. Né? E cada prática tem o seu... Não é o mesmo texto, mas é um gênero literário, né? Então, quando foi composto aquilo por seres realizados, aquilo tem um aspecto específico daquela prática que você está fazendo, né? É muito bonito, é muito elevado, é uma coisa que inspira a pessoa para fazer prática. E também a repetição vai tornando aquilo importante. Então, para quem não conhece, eu aspiro que vocês encontrem, se vocês têm conexão com o budismo tibetano, que vocês encontrem um professor. Estava falando ainda agora, né, porque talvez eu não repita o suficiente isso aqui no canal, que eu não posso falar, tudo que eu falo aqui, esse negócio de prática que eu estou falando aqui, não dá para fazer prática com isso. Porque eu não posso falar sobre prática e eu não devo falar sobre prática. E se eu pudesse, eu devesse falar sobre prática pessoalmente, eu não faria isso pelo YouTube, porque eu acho que não é o lugar adequado para a pessoa aprender sobre qualquer prática budista. Porque prática é um negócio que é que nem remédio, tem que ser receitado. Nem mesmo aspirina você deve sair tomando aí só porque você leu na internet. Então, da mesma forma, nem mesmo um shamatha você deve fazer só porque você olhou e achou bonito num livro, na internet. Você deve ter uma relação com o professor, deve viajar. Ah, não tem na minha cidade. Não tem na sua cidade, tem no seu país, já está feliz. Senão tem que sair do país para ir atrás, né? Não foi pouca gente. Os tibetanos, eles saíram do país deles atrás de professores budistas, né? Não tinha budismo lá dentro. Então, as pessoas viajam atrás do Dharma. Então, se você tem interesse em aprender sobre sadhana, sobre tantra, sobre prática de visualização de deidade, essa é a minha interdependência, é para isso que eu tenho o canal. Então a pessoa vai lá, procura os centros recomendados e vai fazer essas práticas, vai fazer esses retiros. Qualquer um pode fazer. Quer dizer, eu acho que a pessoa tem que fazer um exame, porque tomar uma iniciação é um compromisso muito sério. Então, se ela quer fazer mesmo, ela toma. Se ela está na dúvida, ainda não, ela fica examinando. E se ela também tem interesse no Theravada, ou no Zen, ou na Terra Pura, ou em qualquer outra forma legítima de budismo, ela fica ciente que ela não vai fazer só meditação silenciosa. No Zen, no Soto Zen, tem muita ênfase em meditação silenciosa, mas também se recita textos, também se lê orações. E se eu fosse dizer assim, entre a pessoa meditar em casa e ler uma oração como a prece de 7 linhas, ou como um Sutra do Coração, ou alguma coisa assim, talvez a pessoa devesse ler um texto em vez de sentar em silêncio de cara em casa. Mas eu também não vou recomendar nada, não estou recomendando nada, né? O que eu estou recomendando é que a pessoa se levante, vai atrás de um professor, nem que ela tenha que pegar um avião, pelo menos um ônibus, pelo menos, sei lá, tirar um tempo, juntar um dinheiro e ir atrás de um professor, ok? E daí, essas coisas de vocabulário, sutra, tantra, não sei o que, isso daí depois a pessoa vai facilmente entender, ou vai usar errado por vários anos também, porque não faz muita diferença. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundiquene Tirezium Atensin Jasoeza Pekajar Produtendiante Om Soti Diamante Penedira Sawa Conchatusio Zetai Bai Médio no Tutu Permanente Jogi Sasunda do Tendiante Time Quene Pema Sambal Sassoragem Dizendo Pai Gardiwan Shujuku do Pegu Cose Destintes em Darshinju Jigmetu Jutru Panangue Wanchatunga do Pateno Muyengue com Pamalora Sanelun do Tileta do Tendiante Pemejasun Pemerisu Je Pemetan Lati com Zisuan Pemancho de Droma de Sojino Nibe Melun de Dujante Penenjoane Chimpote Paiuri Nebadan de Basipe Bundan com Seja Sentendiante Tu Son Sanjaguru Rinpoche do Condado de Jimpoja Barche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilapto Sushi não são Weber Jeshuva Dan São Paulo de Partingelo Uma Rumba Zaguru Pemacede Hun Ken Loja Son de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangua Midral do Sungele Show